Existem vitaminas que ajudam a ter dentes mais saudáveis? Vamos descobrir no nosso bate-papo de hoje com a cirurgiã dentista, doutora Graziela Rovigati. Tudo bem, doutora? Tudo bem, e você, Mila? É um prazer estar aqui podendo ajudar um pouquinho, né, a odontologia com a parte nutricional, com as vitaminas, enfim. A gente que agradece, viu? A nossa produção falou Obrigada. muito bem de você. Ah, obrigada. Doutora, todos nós sabemos, né, que para ter dentes saudáveis é fundamental, né? Uma boa escovação, visitas periódicas ao dentista, Sim, né? Mas a alimentação pode ajudar a conquistar um sorriso mais bonito, né? sim, sim. Na verdade, assim, né, a alimentação, ela vai ser bem importante na época de formação dos dentes. Os dentes descidos, alguns dentes começam a se formar já na fase gestacional, né? No feto, na barriga da futura mamãe. Então, o ideal é que se tenha um controle nutricional bem rigoroso, né? Para não faltar nutrientes para o feto e para que tenha um aporte legal de cálcio, fosfato, enfim, para que esse esmalte do futuro dentinho não venha com problemas, como, por exemplo, uma hipoplasia de esmalte, que é um defeito onde o esmalte está muito rugoso e é um esmalte de baixa qualidade. Então, é importante que a gente tenha um controle bom desde a gestação. Tudo começa, então, na gestação, né? Olha só como é importante a gente dar atenção para isso, né? Para formar na formação do Sim, feto, né? sim. Interessante. Com qual idade, depois que o bebê nasceu, com qual idade a gente deve começar os cuidados com os nossos dentes? Então, na verdade, Mila, a gente hoje já tem uma odontologia, a odontopediatria está muito avançada no sentido de já dar suporte para a gestante, tá? Mas, teoricamente, os primeiros dentinhos do bebê aparecem que são os incisivos inferiores, né, os dois dentinhos de baixo, mais ou menos com 6 meses de vida. Então, a partir do momento que vem esses dentinhos na boca, o bebê já começa a ter o contato com a bactéria, tá? Isso vem da contaminação com os pais, né? A gente orienta muito evitar de pegar a colher, experimentar a comida e colocar na boca da criança, né, compartilhar certos objetos. Então, assim, alguns cuidados que tem que ter a partir do nascimento do primeiro dente, porque até então o bebê é considerado germe-free, quer dizer, não tem bactérias na boca. Então, a partir do nascimento do primeiro dentinho, pode-se começar a ter o cuidado com as visitas ao dentista, ao odontopediatra. E tem que limpar, fazer aquela higienização, né? Eu já vi Sim, fazendo com a sim. gazinha molhada. Como que é, doutora? Isso, na verdade, assim, hoje já tem estudos dizendo que os bebês podem sim escovar os dentes, né? A mãe pode até usar uma escovinha bem pequenininha e pode adicionar uma pequena quantidade de pasta, mas assim, é mínima, né? Assim, um grão de arroz e pode já começar a ser adicionado, porque isso vai trazer benefício, né? Já caiu por terra que vai só passar gaze? Não, pode. Quando é bebê, só gengiva, passa dedeira, passa gaze com uma água morna, uma água limpa, e aparecer os primeiros dentes devem ser escovados. E essa pastinha, aquela pastinha para criança, própria para criança, né, doutora? Própria para a criança. Aí depois a criança vai crescendo e aí vai tendo um aporte maior de flúor nas pastas, né? As pastas de dente usuais mesmo. Aí depois, mais para frente, eu vou estar explicando um pouquinho a respeito das pastas de dente. Tá legal. E qual o principal nutriente que ajuda na formação dos nossos ossos e dentes, doutora? Olha, na verdade, são vários nutrientes, né? Para os ossos, o cálcio, o fosfato, o equilíbrio lipídico proteico e as vitaminas, né? A vitamina D, que hoje tem se falado muito, né? A questão da pandemia, da necessidade da suplementação da vitamina D, porque uma baixa suplementação, uma queda de vitamina D vai ter uma ingestão de cálcio, incorporação de cálcio menor nos ossos, e aí, né, no caso
das pessoas em si, tendência à osteopenia, osteoporose, enfim. No caso dos dentes, vai ficar uma dieta deficitária, podendo causar problemas no esmalte dentário. Porém, isso é na fase de formação de dentes. Formação desde o feto, dos dentes de leite até os dentes permanentes, tá? Por exemplo, hoje, se a gente suplementar cálcio, fosfato, vai interferir nos dentes? Não, é só em épocas de formação dentária, que fique bem claro, tá bom? Então, só na época de formação, que é importante. Então, as gravidinhas que nos assistem, né? Sim, com certeza. As gravidinhas, as crianças com dentinhos de leite e as crianças também que estão em época de formação de dentes permanentes também, tá? Tá legal. A gente pode dizer, doutora, que queijo, leite, iogurte são bons na formação aí dos dentes? São bons na suplementação do cálcio, né? Mas, como eu te disse, isso é importante que seja monitorado por um profissional, por um médico, por um nutricionista, e no caso odontológico, no caso dos dentes, é somente em época de formação de dentário. Tá legal. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre o que rola na internet, né? Hoje, se você procurar clareamento caseiro, né? Passa morango, casca da banana, tomate. Existem alimentos capazes Carvão! Carvão! Como que é essa história, doutora? Esses alimentos são capazes de clarear os dentes ou é tudo mito? Conta pra gente. Mito. Mito. Não existe nenhum alimento capaz de clarear os dentes. Aliás, clareamento é assim, quando o paciente, né, quando a gente tem manchinhas extrínsecas, que são manchas extrínsecas? São manchas externas aos dentes. O que a gente consegue fazer? No dentista, com a limpeza profissional, né, a gente usa algumas pastas que são abrasivas, à base de sílica, que são capazes de remover essas manchinhas. O escurecimento, quando já aconteceu endógeno, que é isso, internamente ao dente, a gente só vai conseguir clarear com géis clareadores mesmo, à base de peróxido de hidrogênio ou peróxido de carbamida, né? Ou o clareamento caseiro por parte do paciente, como o clareamento no consultório. Então, mito, não existe nenhum alimento capaz de clarear os dentes. Faço uma ressalva com o carvão, porque está muito na moda e o carvão é extremamente abrasivo, não existe nenhuma comprovação científica que clareie, pelo contrário, extremamente abrasivo, danifica o esmalte dentário. Olha só. E o esmalte dentário é um órgão vivo, né, Mila? Então, assim, desgastou, perdeu, você vai ter só a camada inferior, que é a camada da dentina, que é aquela camada que dá sensibilidade nos dentes. Então, assim, desgastar o esmalte é um dano a um órgão vivo. Então, não caiam nessa, né? Não usem produtos, cremes dentais, ou achar que algum alimento vai clarear os dentes. Não. O que clareia os dentes são produtos profissionais odontológicos mesmo, tá? Tá legal, doutora. Conta um pouquinho aqui pra gente, doutora Grazi, quais são os alimentos inimigos, né, da saúde bucal? Isso é super importante falar. Bom, número 1, açúcar, tá? Na sua forma mais pegajosa, por exemplo, sacarose. Aquelas balinhas grudentas, né? Não quero citar marca comercial, mas tipo bala toffee, aquela bala que fica muito tempo. É um veneno, né? Doutora, quando eu era pequena, eu amava aquilo. Olha, e me deu tanta cárie. Exatamente, né? E assim, a tendência à cárie ou a doença na gengiva, isso é genético, é herdado de pai para filho, tá? Olha só. Porém, a gente sabe que as pessoas que têm uma alta ingestão de açúcar, de sacarose, vão ter mais tendências a ter cáries nos dentes, tá bom? Outro alimento que hoje a gente tem que levar em consideração, não tão prejudicial como o açúcar, são os excessos de alimentos ácidos, tá? Excesso de isotônico, bebidas gasosas, vinagre tem o ácido tânico, que é extremamente corrosivo ao esmalte dos dentes. Nossa! Mas, assim,
o elemento de ganho, o campeão, que prejudica os dentes, é realmente o açúcar. Então, tem que ser com uso controlado. A frequência da ingestão também é importante. Uma coisa é uma pessoa que come aquele doce, logo após as refeições, escova o dente e não come mais. Isso não é tão prejudicial. O problema é a frequência da ingestão. Sabe aquela pessoa que chupa bala toda hora, come chiclete toda hora, está toda hora ingerindo doce? Então, cai o pH na boca e as bactérias atacam de uma forma muito mais agressiva. Então, além do açúcar, a frequência da ingestão tem que ser bem controlada também. Vamos falar um pouquinho, doutora, das vitaminas agora. A vitamina C, é verdade que ela ajuda a ter uma gengiva mais saudável? Não é bem isso, né? A gente sabe, assim, que a doença na gengiva, a causa principal é bacteriana, tá? O que a vitamina C nos ajuda, que é um complexo muito bom para aumentar a imunidade, é a reparação dos tecidos, né? Então, assim, primeiramente, a gente vai tratar o paciente como a causa bacteriana, tá? Existem patógenos, bactérias que produzem doença na gengiva. Porém, se o organismo está desequilibrado, né, baixa vitamina D, baixa vitamina C, que existe uma imunodeficiência, a resposta do hospedeiro, que somos nós vamos reagir de uma forma ruim frente à agressão da bactéria. Então, o ideal é que tenha um bom controle da dieta também, tá? A vitamina C ajuda muito na reparação de lesões. Tá legal. E a vitamina A? Tem alguma relação? A vitamina A, a gente sabe o seguinte, ela está relacionada também nos processos de crescimento e desenvolvimento dos tecidos dentários. Então, naquela formação, para as mamães, para as crianças, a gente sabe que as deficiências de vitamina A produzem defeitos, tanto no esmalte quanto na dentina, nos dois tecidos que compõem o esmalte, que compõem a estrutura dentária, né? A estrutura dentária é formada de 3 camadas: o esmalte, que é mais externa, a dentina e a polpa, que é o canal. Uhum. Então, a deficiência da vitamina A vai produzir o defeito nessas 2 camadas. Então, o ideal é que tenha também uma boa suplementação, que não falte a vitamina, tá? Sim. A gente falou agora há pouco, né, sobre o cálcio, doutora. É importante, por exemplo, vamos pegar como exemplo uma mulher da minha idade, né? Na altura dos 30, 40 anos. É importante estar monitorando como está o nosso cálcio e caso haja necessidade de repor? Tudo na nossa área é assim, né, Mila? O dentista, ele não é capacitado para ficar dosando vitaminas, componentes na dieta do paciente. Na verdade, a gente faz uma parceria, né, com os médicos, porque eu falo para os pacientes que a boca não anda sozinha. A gente tem todo um organismo por trás, e se o organismo não funciona bem, a boca também não vai funcionar. É verdade. Então tem que passar, né, com o médico responsável, endocrinologista, com a nutricionista, fazer as dosagens corretas. E o cálcio também, novamente, mais um elemento super importante na formação dos dentes, porém, como eu havia dito, somente em época de formação. Por exemplo, nós, pacientes adultas, se eu tomar muito leite, vai fortalecer meu dente? Mito. Agora não tem mais efeito nenhum. É tudo enquanto está formando. Então, olha a responsabilidade, né? Demais. De uma gestante bem nutrida, de uma criança bem nutrida. Nossa, e agora há pouco, né, a gente tinha comentado sobre a vitamina D. A gente fez um bate-papo com um nutrólogo. E eu tô, assim, apaixonada pela vitamina D. Então vamos conversar sobre vitamina D. O que você ficou sabendo? A vitamina D está sendo muito estudada por conta da Covid, né? Sim. Porque a gente sabe que realmente vai melhorar. Os pacientes que têm baixa dosagem de vitamina D, que na verdade não é uma vitamina, né? É um hormônio, né? Hormônio D, eles chamam de hormônio D. Eu achei super interessante. Nossa, foi um bate-papo muito bom também. Para a Covid, na prevenção do câncer. Nossa, a gente está, assim, in love com a vitamina D, o hormônio D, né?
Sim, já é estudado há bastante tempo e a gente sabe também, eu sou periodontista, né, formação de gengiva, e a gente sabe, porque assim, o tratamento de gengiva é diferente de um tratamento de canal, por exemplo. Tratamento de canal, você teve dor de dente, você trata o canal, se for bem tratado, resolveu o teu problema, né? Entendi. A gengiva, a gente precisa da resposta do hospedeiro, a gente precisa que o indivíduo esteja bem. Então, baixas dosagens de vitamina D, elas vão produzir uma resposta muito ruim. Aquela gengiva que não melhora o sangramento, o paciente não responde. Então, aí a gente pede, sim, a dosagem da vitamina D. É muito importante, né? Eu acho que com o advento da pandemia, eu acho que os estudos se viraram bastante para isso e hoje, a gente tem que ver o indivíduo como um todo, né? A Sim. odontologia não está segmentada, né? Por isso a importância da gente estudar outras áreas também, né? E a vitamina K, doutora, também tem um papel importante aí nos dentes? A vitamina K, ela é responsável pelo processo de coagulação. Hum. Então, assim, a vitamina K, ela é muito importante, por exemplo, a gente vai fazer uma cirurgia, né? Um siso, uma cirurgia na gengiva, enfim. Se o paciente tiver deficiência de vitamina K, a coagulação não vai ser bacana. Olha. Então, a vitamina K é muito importante, sim. Né? Existe até suplementação via injetável mesmo, quando o paciente tem problema grave, e é importante, não em si para os dentes, tá? Mas no processo de reparação das lesões, no caso das cirurgias, por exemplo. Muito interessante, doutora. Vamos para mais um verdade ou mito aí. É verdade que as Sim. fibras ajudam a combater a placa bacteriana? Desculpa, as fibras? As fibras, isso. Não, mito. Mito. Não, porque, na verdade, a placa bacteriana é uma colonização de bactérias, né? Eu explico para os pacientes assim: olha, a gente tem uma colonização na boca, assim como a gente tem no intestino. Cada um herdou a sua. Quando que começa a primeira contaminação? A partir, igual eu falei anteriormente, com 6 meses, quando vem aquele primeiro dentinho na boca do bebê. Então, vem toda a contaminação durante a vida. Então, assim, placa bacteriana, a bactéria vai fazer parte de você, né? Quando que vai baixar isso? Quando, por exemplo, olha, nós vamos ter que tomar antibiótico. Então, a gente vai ver que a contagem de bactérias na boca vai ser praticamente a zero. Mas você parou de usar antibiótico, as bactérias vão recolonizar, igual no intestino. Ninguém vai ficar sem bactéria no intestino nem na boca. Então, assim, as fibras vão ter algum fator, alguma interferência nisso? Jamais. Né? Entendi. É infeccioso mesmo e não tem fibra e alimentação que vá diminuir o risco, né, patogênico dessas bactérias. E o flúor, né? Muito se fala sobre o flúor, doutora. Como que a gente sabe a dose correta? Aí tem aquela questão da pasta com flúor, pasta sem flúor, flúor na água. Conta um pouquinho para a gente sobre o flúor. O flúor é um capítulo à parte, tá? O flúor é o elemento preventivo contra as cáries mais importante que existe, tá? Não se deve nunca usar creme dental dentifrício sem flúor, né? Tem um pesquisador da Unicamp, que já é um senhor que a gente tem um respeito muito grande, que é o Dr. Jaime Cury, que tem muitos artigos publicados na área, e ele tem um artigo que fala assim, flúor dos 8 aos 80. O que quer dizer isso? Enquanto o paciente tiver dente na boca, tem que aplicar flúor. Por quê? Porque é uma reação química, é uma troca química, né? Qual que é o principal mineral que tem nos ossos? Hidroxiapatita, é o que tem no esmalte do dente. Quando a gente incorpora esse flúor, acontece uma troca química e é incorporado o flúor e o mineral torna-se fluoroapatita. E a gente sabe que esse fluoroapatita é muito mais resistente do que somente a hidroxiapatita. Então, quando a bactéria tenta perfurar o seu dente, ela vai achar uma parede mais rígida. O que eu explico para o paciente é assim: não é que se você não escovar os dentes e aplicar flúor, você não vai ter cárie. Não é isso. Mas a bactéria, quando for tentar furar o seu dente, ela vai achar um esmalte, uma parede mais rígida. Então, assim, em Campinas, aqui onde a gente reside, a água é fluoretada, né? E mesmo assim,
a recomendação é que usemos dentifrícios à base de flúor, sim. Inclusive, até bochechos, né? Depois a gente pode falar um pouquinho disso mais para frente, em alguns casos isolados, tá? Mas o flúor é realmente um elemento de prevenção. Tá legal, doutora. É verdade que uma doença bucal pode ocasionar um parto prematuro? É verdade ou é mito? Na verdade, assim, ó, Mila, o que acontece, né? Qualquer infecção, né? Quando na boca, como a gente tem milhões de bactérias, a gente tem muita propensão, se não for tratado, a ter infecção. Por exemplo, uma infecção de gengiva, né? Uma infecção bucal, uma infecção de canal. Uhum. E aí, o que acontece? Como a face, né, o rosto é muito vascularizado, né, muitos vasos sanguíneos, a bactéria, se não for tratada, ela entra na corrente circulatória e começa a migrar no teu corpo. Sim. E aí, no caso da gestante, vai, né, caminha até o útero e, como defesa do organismo, o organismo libera a prostaglandina, que é mediador inflamatório. E isso pode induzir ao parto prematuro. Não quer dizer que toda grávida, se tiver doença na gengiva, vai ter parto prematuro? Não. Uhum. Mas a gente sabe que as infecções podem alterar esse equilíbrio e permitir e induzir a um parto prematuro por causa da infecção. Entendi. E é verdade também que um problema dental pode provocar doenças cardíacas? Sim, isso é muito, muito sério, tá? Igual eu comentei anteriormente com a questão da vascularização, né? Que a boca, a face é muito vascularizada, as bactérias caminham mesmo, e então, assim, alguns casos específicos, a gente tem que entrar até com antibiótico prévio, né? Paciente que tem problema de válvula cardíaca, tem algum problema de saúde, diabetes descompensado, enfim, a gente faz uma profilaxia antibiótica, administra antibiótico em situações cirúrgicas, por exemplo, para evitar que a bactéria caminhe na corrente circulatória e se aloje no endocárdio, que é a membrana interna do coração. Essa infecção chama-se endocardite bacteriana, é extremamente grave, tá? Pode levar o paciente à sepse, né? A septicemia e até a morte mesmo. Caramba. Então, assim, é grave. Não é que todo mundo vai ter esse problema, não. É um paciente descompensado ou um procedimento que não teve cuidado. Então, infecções bucais devem ser tratadas, sim. A gente não pode menosprezar, tá? Uma das maiores causas de endocardite são infecções bucais. Entendi. Olha só. Fica aí o alerta, né, doutora? Sim, né? A gente tem que cuidar. Tratar dos dentes é também uma forma de se manter saudável, né? Sim. Em pesquisas, foi constatado que as doenças periodontais podem agravar o diabetes. Você comentou isso agora, mencionou aí sobre o diabetes, né? Explica um pouquinho para a gente. Como que isso acontece, doutora? Sim, isso dos dois lados, na verdade, né? A gente sabe que se você controlar o açúcar no sangue, né, a glicemia, a diabetes vai ficar bem, a resposta frente ao tratamento de gengiva fica melhor, tá? E a mesma coisa acontece, a gente sabe, se a gente controlar a doença na gengiva, que é infecciosa, você vai ter menos inflamação e infecção na boca, você vai conseguir controlar sua diabetes melhor também, né? Eu costumo falar para o paciente que as doenças são muito similares. Por exemplo, o diabético convive bem se ele controlar a glicemia, ele é um paciente normal. A mesma coisa acontece com a doença na gengiva. Se o paciente for tratado adequadamente, fizer a manutenção, a prevenção, ele vai ter os dentes a vida toda, né? Mas, e tem que existir esse controle, e um é dependente do outro. Os estudos dizem que se a gente baixar a glicemia, a resposta da gengiva é melhor. E controlando a infecção na gengiva, também é chance grande, é um dos fatores para baixar a diabetes. Interessante. Vamos falar sobre a escovação, doutora? Existe um tempo adequado para a escovação dos dentes?
Olha, geralmente nessa nossa vida corrida, não é que as pessoas não saibam escovar os dentes, né? Se a gente for procurar em literatura odontológica, existem mais ou menos 12 técnicas, 12 ou 13 técnicas diferentes, né? O tempo de escovação, mais ou menos 2 minutos, mas o que a gente fala para o paciente é o seguinte: ter um bom senso, né? Você tem que pensar que a placa são massas bacterianas que estão aderidas que nem uma colinha nos dentes, na gengiva, na língua, nas bochechas, não só nos dentes, na cavidade oral inteira. Uhum. Então, você tem que despender um tempo, né? Não apertar muito escova, ter o tempo de escovar. É melhor você escovar menos vezes, com mais rigor, do que escovar 10 vezes correndo. Né? Pelo menos a gente não sai divulgando, mas aquela bactéria que fica aderida nos dentes por mais de 24 horas é o que vai causar o problema, tanto a cárie quanto a doença na gengiva. Então, tentar caprichar pelo menos uma vez por dia, sem fazer uma escovação bem criteriosa. Caprichada. Caprichada, não escovar 10 vezes correndo, né? Gastar os 2, 3 minutos, pelo menos, né? São 3 escovações diárias, mas não deu tempo, foi corrido? Bom, antes de dormir, a escovação é a escovação principal. Então, essa deve ser, a gente tem que despender um pouquinho mais de energia. Tá legal. E usar ou não aquelas famosas escovas elétricas? O que você recomenda? Sim. Aliás, eu indico para meus pacientes muito mais que isso. Antigamente, a gente só associava as escovas elétricas com pacientes que tinham problemas motores, né? Alguma deficiência. Então, vai usar a escova elétrica. Hoje, não. Hoje, a gente indica escova elétrica se o paciente já tem dificuldade, né? Já aperta muito a escova, que não precisa ter uma força excessiva, né? Tem essa dificuldade, a escova elétrica vem para poder auxiliar nisso, porque ela vai ter sempre uma velocidade e uma pressão uniforme, né? Então, pode ser usado. Eu indico outros, né, além de escova, fio dental, as escovas elétricas e até dispositivos, aparelhinhos mesmo de limpeza para ajudar o paciente, né, nessa missão de limpar bem os dentes. E o enxaguante bucal, doutora? Enxaguante bucal, também é bacana. Eu estudei muito isso na minha pós-graduação. Estudei todos os produtos que tinham, então consigo falar bem com base para você. Enxaguantes bucais devem ser usados assim aleatórios só para dar um gostinho na boca? Não devem ser usados. Paciente que tem boa escovação em fio dental diariamente não precisa de um bochecho? Não é, né, para simplesmente dar gostinho bom na boca. Os bochechos, sim, eles são indicados específicos para cada caso. Por exemplo, o bochecho mais eficaz é o de clorexidina, tá? Que a marca comercial chama-se Periogard. Bom, quando que você dá isso, doutora Graziella? Quando o paciente fez uma cirurgia, vai ficar incapacitado de escovar os dentes uma semana pelos pontos. Então, a gente sabe que como um agente antimicrobiano que mata bactérias, ele vai reduzir quase a zero as bactérias na boca. Porém, parou de usar, elas vão crescer de novo. Então, deve usar? Deve ser usado diariamente? Não, em casos prescritos pelo profissional, tá? E os bochechos de flúor, eles vão também ser prescritos de acordo com a necessidade de cada paciente. Tá? Não é para todo mundo. Crianças em formação de dente não pode dar excesso de flúor, também senão pode dar fluorose. Então, e enxaguatórios tipo, esses para dar gostinho bom na boca, eles foram considerados placebos, não tem eficácia de matar bactéria nenhuma. Olha só. Então, só usem os bochechos sob prescrição do seu dentista. Tá legal. Só para a gente encerrar esse bate-papo, doutora, que foi maravilhoso, a gente aprendeu muita coisa. De quanto em quanto tempo procurar um dentista? Olha, Mila, hoje a gente bate muito na tecla da prevenção, né? Como a gente está conversando aí de suplementação, de ver o organismo, o indivíduo como um todo, eu sempre falo para os pacientes, a prevenção é mais fácil e custa menos, em todos os sentidos, né? É melhor a gente suplementar um paciente do que tratar uma doença, é melhor a gente ficar de olho, né, cada 6 meses para não ter grandes problemas bucais.
Então, geralmente, cada 6 meses é um prazo muito legal. E ressalva-se, assim, pacientes que têm uma doença na gengiva avançadíssima, diabetes descompensado, fumante, não escova direito, bom, aí vai voltar ao meu consultório a cada 3, 4 meses, a gente faz, na verdade, a gente prioriza classes de grau de severidade de doença, né? Quanto mais escova, mais cuidado, pode demorar um pouquinho até mais para vir, 6, 8 meses, mas aquele paciente que precisa de um cuidado maior pode retornar até antes dos 6 meses. Doutora Gra, muito obrigada, viu? Por esse bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer participar e estou sempre à disposição. Tá bom, muito obrigada, viu? Um beijo. Obrigada. Um beijo, ótima semana.